Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Cristiano e hoje eu me proponho a estudar sobre os 4 estados de consciência. É uma classificação que tem origem em termos gregos, a própria gnose, o esoterismo gnóstico que estudamos tem origem, a palavra gnose tem origem no grego antigo, que significa conhecimento. E os quatro estágios de consciência que iremos estudar hoje também são termos que vêm do grego antigo, das escolas de mistérios da antiga Grécia e também do cristianismo antigo, do cristianismo primitivo. Bom, consciência a gente já estudou sobre o assunto, todos nós já entendemos que consciência são atributos da nossa alma, são virtudes da alma, e que é, a forma da nossa alma captar e registrar os eventos externos e internos do mundo, ou seja, do mundo externo e do mundo interno, é através da consciência. Então, a consciência é um instrumento de registro e percepção das coisas. Repetindo, a consciência é o instrumento da nossa alma, são atributos da nossa alma, responsáveis pelo registro das coisas, pela compreensão, pelo registro e compreensão das coisas que acontecem no mundo externo e no mundo interno nosso, na nossa psique. E então os sábios antigos dividiram em 4 categorias bem específicas para entendermos bem onde estamos e aonde podemos chegar com o trabalho de despertar da consciência. Lembrando que nós, seres humanos comuns e correntes, simples, no o geral da humanidade, é ter apenas 3% de consciência, porém adormecida, e 97% de consciência aprisionada nos defeitos, no ego, que compõe um conjunto muito grande de eus psicológicos, de entidades tenebrosas que habitam em nosso interior e que não possuem ordem alguma entre si. Cada eu, cada agregado psíquico, cada demônio interno quer satisfazer a sua própria vontade, fazendo com que sejamos pessoas irresponsáveis, com nenhum centro de gravidade permanente, nenhuma direção contínua. Ou seja, estamos sempre mudando de opinião, mudando de ideias, mudando de vontades, de sonhos, enfim. E através da eliminação dos nossos defeitos, com o trabalho de autoobservação, com o trabalho de morte em marcha, simplificando com o trabalho dos 3 fatores de revolução da consciência, os quais são a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade, iremos pouco
pouco a pouco, aumentando e despertando a nossa consciência e, consequentemente, aumentando a nossa capacidade de percepção das coisas ao nosso redor e as coisas que acontecem no nosso espaço cognitivo, dentro do nosso espaço psicológico interior. E assim nos tornando pessoas mais sábias, mais observadoras, mais inteligentes. Inclusive a palavra, perdão, inclusive a palavra luz, né? Ela pode ser desdobrada em lucidez. Então, quanto mais luz eu tiver, quanto mais luz interior eu desenvolver em mim mesmo, mais lucidez terei, mais inteligência terei. Então, o primeiro estado de consciência foi chamado de ecásia, estado de consciência de ecásia. E esse estado é o estado mais brutal em que um ser humano pode chegar. É onde a essência, a consciência está totalmente adormecida. Vamos imaginar que essa pessoa que está no estado de ecásia, os seus 3% de essência já não existem mais, já estão totalmente engarrafados em egos, em eus, em defeitos. É uma pessoa muito brutal, que não reflete, que não sente remorso, e ela age no mundo simplesmente com o objetivo de satisfazer desejos que provêm dos seus defeitos, do seu ego. E aí podemos classificar milhões e milhares de pessoas no mundo que, por mais que a natureza coloque em seu caminho dificuldades, situações, para que elas tenham um choque e despertem para inquietudes espirituais, tenham ganas de melhorar, isso não acontece. Elas estão completamente adormecidas. Mas nós, seres humanos, que ainda possuímos um pouco de consciência livre, né, que ainda temos os 3% de consciência livre, de vez em quando acabamos entrando em estados muito brutais, em estados de ecásia, em situações em que não refletimos, não pensamos, não sentimos remorso em nossas ações. Quando, por exemplo, estamos sob um estado de, de extrema raiva ou de extremo ciúme, totalmente descontrolados, atacando outras pessoas, estamos em ecásia. O segundo estado de consciência se chama pistes. É dito que a grande maioria da humanidade está categorizada, está enquadrada dentro dessa categoria, pistes, que significa estado de consciência, de subconsciência, onde o ser humano apenas acredita em Deus, acredita no divino.
desenvolveu em seu interior a crença. E através da crença, essas pessoas passam a praticar a adoração a Deus. E, e exemplos nós temos aos milhares, né? Todos os seres humanos que frequentam igrejas, templos, que fazem orações, que são adoradores em geral, estão enquadrados nessa categoria. Estão com a sua consciência no estado de pistes. E nós, estudantes de esoterismo gnóstico, não somos diferentes disso. Toda a doutrina gnóstica ensinada pelo mestre Samael Aun-Weor, apesar de ser uma doutrina mais profunda, com mais detalhes sobre as religiões, sobre as dimensões, por mais que a gente aprenda as técnicas e o caminho para despertar a consciência, enquanto estivermos somente a estudar em livros, a ouvir palestras e videoaulas e acreditar nessas palestras, nessas videoaulas, acreditar que existem dimensões superiores, acreditar que a nossa consciência possa vir a despertar através da meditação. Estamos também dentro dessa categoria. Nossa consciência está no estado de pistes. Mas é um caminho necessário. Todos os seres humanos têm que passar, inevitavelmente, por esse processo. Conforme formos praticando os exercícios ensinados por Samael ou por outros mestres que já passaram pela humanidade, que deixaram ensinamentos práticos para despertar a consciência humana, se realmente praticarmos, iremos entrar na categoria de dianoia. O estado de consciência de dianoia significa que aquele ser humano passou a conhecer de verdade aquilo que antes tinha fé. Aliás, aquilo que antes tinha crença. O estado de dianoia é a verdadeira fé. A palavra fé, nós temos que entender que o significado autêntico dela não é crença. A palavra fé significa experiência, vivência. Ou seja, quando estou a praticar a meditação, estou exercitando algo que ainda está no campo da crença. Agora, a partir do momento que eu consigo o estado de iluminação, através da meditação, eu tenho a experiência de estar com a minha consciência desperta, em estado alterado de consciência, como dizem os cientistas, quando conheço realmente a sexta dimensão, através da meditação, quando vivencio, aí posso dizer que estou realmente no estado de dianoia. Estou em
estado dianoico. Então, aquele que está em estado de aquele que levou a sua consciência ao estado dianoico, já começa a ser um ser humano muito diferente dos outros. Já começa a desenvolver o sintetismo conceitual. Ou seja, conseguimos entender de forma mais completa e direta as grandes verdades escondidas em códigos simbólicos nos livros sagrados existentes no mundo, como a Bíblia, como o Alcorão, como os Vedas, como a religião egípcia, as grandes obras de artes da, dos tempos antigos, século XV, XVI, XVII. Entenderemos perfeitamente, compreenderemos diretamente. Enfim, a nossa capacidade de entender o mundo externo e interno nosso se torna superior, se torna muito grande. Aí podemos nos considerar verdadeiros iniciados no esoterismo, de verdade. Começamos o caminho que leva à autorrealização íntima do ser. E o estado dianoico tem muitos graus, porque sabemos que depois de despertar a consciência, temos que cada vez mais aumentá-la, eliminando pouco a pouco tudo o que é indesejável, tudo o que é ruim, tudo o que é mal, tudo o que prejudica a nós e aos nossos semelhantes, ou seja, destruindo os 97% de eus, transformando-os em consciência, libertando a consciência que está aprisionada nesses eus. E é um trabalho que leva praticamente uma vida, ou talvez mais de uma vida. Sendo assim, quando chegamos à meta, à reta final, com os 100% de consciência desperta, atingimos o estado de nous. Nous é consciência 100% desperta. São os grandes mestres da sabedoria, os grandes mestres de sabedoria. Um Cristo, um Buda e muitos outros mestres que já surgiram e deixaram ensinamentos para nós. Krishna, Quetzalcoatl da América Latina, dos astecas, se eu não estou enganado, mestre dos astecas, Paracelso, enfim, existem milhares. E talvez no futuro surgirão muitos outros, muito mais homens com o tempo tornarão-se anjos e ganharão o absoluto, ou os mundos nirvânicos e paranirvânicos, que são os céus. Mas entendam que muitos podem estar com sua mente, com a sua consciência nos céus, mas habitar
no mundo físico, ter corpo físico. Isso são grandes mistérios que conheceremos somente o dia que conseguirmos praticar e levar a nossa consciência para o estado de nous. Aí poderemos entrar em contato direto com Jesus, o Cristo, com Buda, com Krishna, com Dante Alighieri, com Cagliostro, com o mestre Cagliostro e muitos outros. Então agora, acredito que vocês me entenderam. Os 4 estados de consciência que vimos foi Ecásia, que é o estado de consciência brutal, toda egóica. Pistes, que é o estado de consciência das crenças, onde o ser humano apenas crê, tem fé. Aliás, perdão, apenas crê, ele é apenas um adorador das divindades. O estado de consciência de dianoia, onde o ser humano já começa a ter experiências internas, experiências de meditação, de iluminação, onde ele está trabalhando de verdade, praticando o ensinamento, os ensinamentos gnósticos, praticando os 3 fatores de revolução da consciência e tendo já experiências extracorpóreas, etc. E o estado de nous, que é a maestria, que é a consciência totalmente desperta, 100% de consciência desperta. É o anjo, já. É a autorrealização íntima do ser. Ok, pessoal? Meu muito obrigado, boa noite e paz inverencial.